Ontem eu entrei numa conclusão que a nossa fé é baseada na vida de Pedro, totalmente. E por que disso? Porque pela história que tá lá em Marcos 14:24, ele tá simplesmente no barco e Jesus aparece sobre o mar e ele vai tipo, me leva contigo, quero andar sobre as águas, quero meter o louco. Aí tá tipo nem 10 minutos, ele já tá pedindo socorro, tá lá afogado no mar. Eu até comecei a rir porque eu achei muito engraçado, porque eu tô fazendo estágio na Santa Casa, né? E eu gosto muito da área hospitalar. Então, tipo assim, eu fui muito bonitinho. Eu coloquei aquele jaleco branco, comprei meu esteto, tinha oxímetro, coloquei um monte de coisa. Eu fui igual o Pedro, andando sobre as águas. Chegou no hospital, meu velho. Então, nem 10 minutos já tava afogado no hospital. Simplesmente assim, os discípulos pegam um barco para atravessar pro outro lado do rio, do mar. E Jesus estava no monte orando. E Jesus desce do monte. Sabe aquela coisa assim, olhar para o monte de onde vem esse socorro? Jesus estava no monte, gente. Jesus desceu o monte. Tá sentindo o mistério? Então Jesus desce do monte, de onde virá o nosso socorro. E simplesmente o barco tá lá no meio do mar, digamos, vamos fechando o mar? Obrigado. Então Jesus desce do monte, de onde virá o nosso socorro, e percebe que o barco dos discípulos já está lá no meio do mar. Então ele simplesmente, tipo, vou pegar outro barco para ir lá. Não, acho que eu vou andando mesmo. Então, o que parênteses aqui que eu fiquei tipo, gente, olha só como é Jesus. Tipo, o barco tá lá no meio do mar, ele tipo assim, eu vou andando, tipo, na boa. Eu sou dono de tudo aqui, eu vou andando mesmo sobre o mar, não tem problema não. Sabe o que é isso me mostrando? Tem um lugar que a gente acha impossível que Deus vai entrar, e ele vai, porque ele é o dono de tudo. Sim, foi uma coisa que eu nunca parei pra pensar, e achei muito demais, porque eu comecei a lembrar de mais coisas. Porque se o discípulo tá no meio do mar, Jesus vai lá e andando sobre as águas e pronto, acabou. Aí eu comecei a lembrar também de Sadraque, Mesaque e Abednego quando tava na fornalha. Então, tipo, Jesus fala assim, onde você tá? Você tá dentro na fornalha de fogo? Eu vou também, não tem problema não. Pegaram o mistério? Porque, tipo assim, você tá na tempestade, meu filho? Eu vou andando sobre as águas e ainda para essa tempestade. Você tá na fornalha? Eu entro dentro da fornalha, não tem problema não. Você tava na cova dos leões? Sem problema, manda o leão ficar quieto, ele vai dormir, mas eu estarei contigo essa noite. E se Deus falando pra gente, tipo, onde você tá? Onde você acha que você vai morrer? Eu entro contigo, eu não te deixo, eu vou com você e ainda acalmo sua tempestade, acalmo os ventos. Deus é demais. E Jesus lá andando sobre as águas e Pedro, tipo, assim, é um fantasma, os discípulos, porque a gente não acredita no poder de Deus, entendeu? E você quer vir, Pedrão? Cola aí, vem no mar. Tem que entender, só porque não, é impossível para a gente, não é impossível para Deus. Mas com Deus nos torna possível. Pedro sozinho, ele nunca andaria sobre as águas, igual nenhum homem anda sobre as águas. Mas com Jesus, ele vai andar, ele andou. Tem que entender, só porque não, é impossível para a gente, não é impossível para Deus. Mas com Deus nos torna possível. Pedro sozinho, ele nunca andaria sobre as águas, igual nenhum homem anda sobre as águas. Mas com Jesus, ele vai andar, ele andou. Quando Pedro anda sobre as águas, ele começa a olhar a tempestade, começa a ver o mar, esquece de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Aí Jesus simplesmente continua andando sobre as águas e ajuda outra pessoa a não se afogar. E Jesus olha para Pedro: Pedro, cadê sua fé? E homem de pequena fé. O que Jesus estava querendo falar? Ele tá tipo assim, Pedro, você tá tipo sobre as águas, tá vendo? Já viu alguém andando sobre as águas? É pra você tá tipo aproveitando, é pra você tá correndo, é pra você tá pulando nas águas e você tá tipo se afundando. Deus nos dá uma autoridade que ao invés da gente aproveitar, a gente começa a se questionar. Então Jesus começa a falar tipo, Pedro, eu não te coloquei até aqui. Pedro, você já não me viu andando sobre as águas? Pedro, eu não te trouxe aqui? Não foi eu que mandei você fazer isso? Então, pra que você tá afundando? Cadê sua fé, Pedro? Isso que Jesus tá falando. Tá na entrelinhas. É só você parar pra ver.
Jesus começa a falar, tipo, Pedro, eu não te coloquei até aqui. Pedro, você já não me viu andando sobre as águas. Pedro, eu não te trouxe aqui. Não foi eu que mandei você fazer isso. Então, pra que você tá afundando? Cadê sua fé, Pedro? Isso que Jesus tá falando. Tá na entrelinhas. É só você parar pra ver. Então, queridos, continuar olhando para os montes de onde virá o seu socorro, porque Jesus está no monte. E Ele vai te socorrer independente de onde você esteja. E se Deus te colocou em algo, continua nesse algo. Aproveita, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, se Deus te colocou no ministério, colocou onde você esteja, aproveite bem, porque foi Ele que te colocou. E pare de afundar.